O Evangelho sobre a beneficência é interessante, porque muitas vezes quando nós vamos lendo o Evangelho, a nossa compreensão traz a lógica de que o que está aqui no texto não para aqui, que dentro das evoluções pelas quais passou a humanidade nos ciclos evolutivos, o Espiritismo marcou um momento, mas não para lá. Tanto que, no momento da história, tivemos os pré-cristãos. Tivemos dentro desse grupo de judeus, às vezes hebreus, ainda não como religião, mas como povo, os profetas. Depois vinha alguém que ia ser o prometido, o Salvador. Depois o Salvador vem e diz que vem, mas vai passar porque ele vai deixar um Consolador, é o que está lá em João. E o Consolador prometido às pessoas, como antes, os Espíritos falavam com os profetas. Veio um representante que falava diretamente e ele diz que virá um momento em que as pessoas se comunicarão diretamente e vem esse Consolador. Para os espíritas, o Consolador é o Evangelho do próprio Espiritismo. Seria para outros o próprio Espiritismo. Mas lá na própria Escritura do Novo Testamento, chega um momento em que todos os apóstolos lá, tem o Pentecostes, né? E eles vão poder, né, que eram discípulos, se transformam em apóstolos, para demonstrar que todo mundo vai poder transmitir o bem, praticar a beneficência, com o auxílio dos Espíritos, com o auxílio de um plano que é natural, mas que convive em paralelo com o que todo mundo enxerga. É a força que o Cristo utilizava, a força que os discípulos que viraram apóstolos passaram a utilizar, e hoje nós vemos essa beneficência que traz uma partilha da natureza física, material, em uma comunicação com o plano espiritual em vários modelos. Que tem o reiki, tem a comunicação nas mesas mediúnicas. Já há uma rejeição a se falar de espiritismo, já há uma rejeição a se falar que há uma comunicação com os espíritos, já há um novo tipo de argumento quando se fala querendo provar a existência de um plano que a gente não enxerga a nível científico. Eles já tratam com outra linguagem, mas que quando a gente começa a estudar essa linguagem, é só uma nova forma de dizer para definir as velhas coisas. Por exemplo, quando se fala uma visão básica sobre física quântica, ele vai definir o quanta, que tem campos de energia. Lá na constelação familiar, as pessoas têm um esforço muito grande para dizer que não é espiritismo. É impressionante, não é? Mas, se você for estudar na física quântica, aí você vai ver que é científico. E para nós, isso eu creio que não seja relevante. Tanto faz se o nome é espiritismo, se é física, se é ciência, se qualquer nome que queiram dar. Mas o que importa é que a gente compreenda o processo da vida. E o processo da vida tem a ver com um morrer constante.
O que é o morrer constante? É se transformar, é se desapegar, é entender que a vida está passando para todo mundo e ninguém está renascendo, está todo mundo materialmente morrendo. O que espiritualmente quer dizer? Se transformando, quanticamente se transformando. E que o eixo central da vida de transformações é entender que a vida material ela tem transformação constante e morte constante. Muitos budistas até dizem, ninguém está nascendo, a gente está só morrendo. Não tem nada nascendo. É uma transformação em cima da outra a nível de matéria. A matéria está só morrendo, morrendo. E morrer é se transformar. E o que aqui traz é dizer que essa morte material, ela existe. Mas espiritualmente nós somos imortais. A energia da vida se transforma. Dentro da ciência que diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma, é a mesma coisa. Daí o caráter científico do espiritismo. Entender que as coisas se transformam. Mas quem não entende que as coisas estão morrendo, e nós fazemos parte das coisas enquanto matéria, que estamos nos transformando, nos vem um dos maiores geradores de problemas, que é a ignorância, que é a compreensão errada acerca da natureza das coisas. Uma compreensão que vai nos fazer apegados, que vai nos fazer presos e completamente resistentes às mudanças. E não queremos compreender que os ciclos são apenas ciclos e por serem ciclos eles mudam. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança. Era o que já dizia Camões no século XVI. Tudo é mudança. E a gente tem que aprender a dizer que bom. E a pensar, usando o foco às vezes, para nos deixar um pouco mais distantes. Para que a gente veja o funcionamento do todo. Em outros momentos, o foco nos leve para o mais próximo, para que a gente veja a nossa relação conosco, com essa questão espiritual, essa energia cósmica, e aí a nossa relação com os outros. E aí vem a beneficência. A beneficência real, ela parte de uma compreensão, de uma atenção que nós devemos ter com cada relação que nós desenvolvemos, com o modo que nós temos de viver e com a percepção de que nós constantemente abandonamos o maior presente, que é a energia da vida, para vivermos em fuga. E aí deixamos de praticar a primeira beneficência, que é valorizar, por exemplo, esse momento da vida que nós temos. Porque vivemos em fuga de cada momento, querendo sempre ver outro. Não tem a ver com não ter projetos, não tem a ver com não ter sonhos, só que aí é a hora que o foco vai para longe, tem um projeto maior, que você entende que são reparos nas suas relações que você, que eu temos que fazer. E vamos fazendo no presente, para que a gente consiga ir deixando as coisas como a gente compreende que devem ser, porque cada escolha é de cada um, é o livre arbítrio. Mas aceitando que se as coisas não forem como o nosso sonho, como o nosso projeto, nós vamos nos adaptar. E aí é a marca da evolução, adaptação, flexibilidade, atenção, concentração num primeiro momento, que às vezes a gente tem que ter o foco. E quando a gente avança, compreensão. Porque na concentração
Muitas vezes eu estou afastando tudo para focar só numa coisa. E eu posso tender a me isolar, e eu não tenho como viver em isolamento. Eu tenho que me relacionar. Agora, a cada relação, eu sempre vou ter no mínimo duas possibilidades. De aprimorar a relação ou de prejudicar e tornar a relação mais desafiante. E assim eu vou usando o meu livre-arbítrio. A partir do momento que eu pratico essa beneficência, que eu olho para mim, por exemplo, se eu estou compreendendo a vida ou se eu estou fugindo da vida, se eu estou vivendo ou se eu estou sendo vivido. A partir desse momento eu tenho condições de me ajudar. E a partir do momento em que eu me ajudo, eu tenho condições aprimoradas de ajudar ao próximo. Porque eu não estarei buscando restituição. Eu não estarei buscando reciprocidade. Chegar na lógica espiritual é algo além da matéria. E a natureza material já nos traz a reciprocidade das coisas. Não precisa a gente buscar por reciprocidade. Ela acontece. Não precisa a gente buscar pelo bom fruto. Precisa a gente procurar ter atenção e inteligência para escolher a boa semente, o bom terreno e plantar. E cuidar. E aceitar quando aquele que a gente plantou não vingar. E plantar outro. E aceitar que o outro não vinga. E plantar outro. Sempre está usando o foco no tempo certo. A hora de olhar para a vida, a nossa relação enquanto elemento da vida, para a gente ter humildade, saber o tamanho real que a gente tem como um elemento da vida, sendo mais um elemento, isso é bom, e fazer o foco mais perto, para situações em que a gente vai ver que nossa escolha, ela é determinante, ela é fundamental, e ela é a única escolha que tem nas nossas vidas, porque as vidas que nós temos, quando a gente coloca o foco bem pertinho, só são nossas. Nós é que vamos escolher se somos felizes ou não. Qual é o tipo de relação que nós vamos desenvolver? Qual é a nossa participação dentro da cultura que nos é colocada? Como é que nós vamos usar a atenção para compreender as coisas? E como é que a gente vai se submeter a simplesmente ser, quando a gente precisa ter escolha, quando o foco está perto, e a gente vai deixar de escolher para ser apenas alguém que segue a multidão, alguém que vai com a manada, alguém que está em fuga constante. É o tema que tem me gerado mais atenção nesse ano. É a atenção. É a fuga que nós vivemos. E que é por causa dessa fuga que a gente se prende a ideias, que a gente se prende a conceitos, que a gente busca o caminho mais fácil, que não é fácil, que só gera mais problema, que a gente quer lutar para ter estabilidade, para não ter mudança. O que é estabilidade? A vida é dinâmica, a gente quer ter estabilidade. Aí na hora que a gente quer ter estabilidade, vem o choque. Não quer dizer serenidade, estabilidade, porque a gente procura mesmo a estabilidade material e não serenidade espiritual, que vai dar atenção, mente tranquila, para ter flexibilidade para enfrentar os problemas que vêm a cada dia. Isso é necessário.
mas querer estabilidade. É trabalhar em cima de reciprocidade. É muito mais instável do que a gente pensa. Já pensou? Quantas pessoas que estão num relacionamento e quando o relacionamento começa a naufragar emocionalmente, a pessoa vai e transforma ele em namoro. Aí quando o namoro começa a naufragar emocionalmente, aí transforma em casamento. Porque vai ter toda uma dinâmica material diferente, mudar de casa, fazer a festa, conviver junto. Aí passa um ano, 2, aí não, agora já começou a perder a graça. Aí transforma em filho. E aí a vida vai passando e a gente, ao invés de estar vivendo, está sendo vivido. Ah, mas é tão bonito um casamento, é tão bonito ter filho, é tão bonito namorar. É, se trabalhar com a essência dele, que o relacionamento está fluindo, que as coisas estão se desenvolvendo, aceitando que aquilo veio e aquilo também pode passar. Passará. Seja pelo fim do relacionamento, por um querendo, o outro querendo, os dois querendo, ou porque um dia alguém desencarna. E não necessariamente quem casou junto vai morrer junto. Não necessariamente os dois vão envelhecer juntos e vão pegar o Alzheimer na mesma hora. Porque às vezes está vivo e aquele que quis controlar a vida casou para ter alguém que cuidasse dele. Às vezes casou com alguém mais jovem e a vida tinha outras lições para mostrar. E aquela mais jovem começou a desenvolver um Alzheimer que se desenvolveu muito rápido e quando viu aquele, estava cuidando dela e aquela pessoa não sabia mais nem quem ele era. Ou isso não acontece? É o correr da vida. Aí é a hora que a gente tem que ter o foco para o maior. Tudo na vida é transformação constante. E o que tem a ver a beneficência com isso? Porque isso é muito saudável. Ser pé no chão, no sentido de ter equilíbrio, entender o que é a vida. Está no mundo que os espíritos dizem de provas e expiações. Não quer dizer que é um vale de lágrimas. Ele é alegre, ele é feliz. Se a gente entender que as coisas mudam, só isso. E aceitar. Mas não, a gente quer brigar com a vida. E aí foge. Quer mudar as coisas onde não pode ser mudado, e é escravo, ou escrava, porque quer mudar o que não pode, e o que pode, não muda, e o que eu posso, e que qualquer um pode, até quem está tetraplégico numa cama, é ter atenção, é começar a compreender as coisas como elas são e ser ou sentir a felicidade que a vida tem, mesmo ela sendo vibrante, cheia de polaridades e tendo um ritmo de mudança constante. Agora, quem compreende isso, quando vai trabalhando a atenção, enxergando que as coisas são assim, quando os problemas vêm, o que a pessoa faz? Ela não se desespera. Aí ela consegue ser feliz na adversidade. Mas só precisa de uma coisa:
atenção. Quem foge se desespera, porque uma hora não tem como fugir. Ah, mas eu vou beber, não sei o quê, ó. Eu conheci um amigo que ele teve um problema no fígado. Ele tomava 2 dedos de água, 2 dedinhos assim, ó, e vomitava, os 2 dedos de água. Ah, eu vou fugir pela comida. Eu tenho outro colega que tem problema renal, que a bebida dele é só passar um algodãozinho molhado na boca, viu? E vai olhar a fila de gente de várias idades. Ah, mas eu não tenho isso. Quem é que pode dizer que não tem, que tem saúde até que horas? Ele pode cair agora, doente, não sabe nem o que é. A vida é essa. Então a beneficência maior é ter atenção para compreender quem nós somos, onde nós estamos, qual é o nosso papel e ainda assim sermos felizes com isso. Aí a gente consegue fazer muito bem, a gente consegue abraçar de verdade, a gente consegue estar numa opinião e alguém dizer alguma coisa, vir alguma mensagem, você não sabe nem de onde é, e a gente para e reflete, diz, Ixi, será que eu não estou dando a atenção certa, será que eu não estou compreendendo certo? E repensa tudo, reconstrói o caminho, observa os laços. É muita fuga nossa, é bebida, é comida, é relacionamento doentio, é o celular, é a rede social, é conversar besteira, é falar da vida alheia, é assistir muita televisão, é assistir filme. Eu quero saber qual é a hora que a gente está se relacionando de verdade. Tanto que faz medo fechar os olhos aqui numa 20 minutos. Por quê? Porque quando você fechar os olhos, é muito provável que você encontre com você em silêncio e você não quer. E aí você usa algo de uma tecnologia maior, qual é? As memórias. Fecha o olho e começa a lembrar. Porque memória é fugir para o passado. Quero saber é você conseguir limpar esse lixo, entender que a vida é vibração, polaridade, tem um ritmo, que as coisas passam, que tudo se transforma, e que ainda com tudo isso a gente sorri muito bem. É como um alcoólatra que eu vi outro dia um depoimento, como um narcótico que chama adicto. Eu vi um depoimento, ele dizendo, só sabe o que é viver, uma nova forma de viver e como ver a vida, para um adicto ou para um alcoólatra, quando ele deixa. Que aí ele começa a ver que o tempo dele se expande. Que toda hora que ele tinha qualquer ansiedade, qualquer preocupação, ele fugia para a droga ou para a bebida. Toda hora ele fugia, até no momento de alegria ele não vivia alegria, ele bebia. Ou ele usava droga, ou ele fugia pelo relacionamento sexual distorcido. E na hora que ele diz que vai viver de cara, é fantástico. Acho que é o Osho que diz uma coisa que me tocou muito. Ele diz assim, qual é ele ou é o Krishnamurti, ou são os dois, não lembro. Ele diz assim, qual é a diferença de um cidadão que é aquele tipo beato, né, que vai para a igreja ou para o centro, focado, decora as palavras e tudo, e um bêbado embriagado que vive no meio da rua, na sarjeta? Ele disse, não tem nenhuma. Socialmente é que tem. Socialmente, o que vai para a igreja, ele é respeitado, mas ele vive em fuga, tanto quanto o outro que está bebendo, e o outro socialmente é desrespeitado. Mas são dois homens que vivem em fuga. Só que um a sociedade respeita, outro não respeita. Por isso que isso aqui não é uma conversa que dá para ninguém julgar ninguém. É cada um olhar para si e ver se está vivendo ou está fugindo da vida.
Porque é muito fácil fugir. E a gente está acostumado. Aí tudo que a gente vai fazer que é para ser beneficência, vira um lixo. Vem para a comunicação na mesa e quer se afirmar porque tem uma carência. Aí ele vai animar a comunicação. E não é por mal não. É porque ele tem uma doença espiritual que ele não quer enxergar e consequentemente ele não quer curar. Lá dentro dele. Ele quer aparecer. Ele quer conquistar o máximo de pessoas, economicamente, no menor tempo possível, usando as melhores técnicas. Mas porque ele não quer, na verdade, melhorar as pessoas. Ele quer brilhar dentro do coração delas, porque ele tem aquela carência. E aí, será que tem uma beneficência? Mas não cabe a nós olharmos para isso. Só cabe a Ele. E eu acredito que Deus não pune ninguém. Ele só dá mais vida, mais encarnações, mais problemas para que ele se perceba. Porque no dia que ele compreender de verdade, ele muda. Como disse lá no livro Boa Nova, o Cristo para os apóstolos, que eles falavam mal de algumas pessoas para o Cristo. E Cristo disse: Pedro, os homens antes de maus, eles têm medo. É compaixão. Porque o amor é algo que existe e que faz a gente aceitar tudo. Tudo tolera. Tudo aceita. Quando o outro olha e diz assim: não te amo mais, porque ele diz: pois vai, seja feliz. Com o coração sincero, sem nenhuma arma querendo que o outro volte. Vai, seja feliz. Mas aqui não, o povo vai matar. Mata. Não, não, mas não, mata. E mata. Mas mata a carne, mata a matéria. Ele nem sabe que ele abre mais uma porta que um dia ele terá que fechar. Porque nós temos dificuldade de beneficência. Porque nós temos dificuldade de beneficência com os outros. Porque nós temos dificuldade de beneficência conosco. A gente vive fugindo. A gente tem gente, e às vezes a gente mesmo, faz caridade, entre aspas. A gente está fugindo de uma mágoa que a gente tem, do mesmo jeito que tem gente que foge pela bebida, tem gente que foge pelo trabalho, mete a cara no trabalho, a gente mete a cara na caridade. A gente não está fazendo bem a ninguém, grosso modo, pensando espiritualmente. Agora, dói, não é, esse tipo de reflexão. Por quê? Porque está muito raso, né? Aqui, você faz, Deus vê, tua vida melhora, fui jovem, sou velho, nunca vi o homem bom mendigando um pão. É muito bom, né? Reciprocidade direto. Quando a gente pensa em reciprocidade, é interessante a lei de causa e efeito. Quando a gente pensa em reciprocidade, isso só se desmancha em mágoa. Porque no dia que a gente faz algo por alguém, e aquela pessoa, no dia que a gente precisa, não retorna, a gente fica com raiva e passa na cara, aí arranja um inimigo. E se a gente tivesse feito por fazer, pronto. Olha, eu fiz isso, vixe, nem me lembrava, legal. E mesmo assim, isso não vai impedir não, porque tem gente que diz assim: rapaz, quando o Renato fala isso, eu vou deixar de fazer o que eu estou fazendo, porque agora eu percebi. Não. É um realinhamento interno. Você pode até continuar a fazer o que você está fazendo. É só observar, que é material. Agora, a questão é, como é que aquilo ali está funcionando internamente de você? Mas os grandes valores da vida e da morte, da matéria e do espírito, nós temos uma compreensão
de que eles vêm de coisas que a gente sequer percebe. E é mais do que isso. Quando a pessoa diz, a gente não vê. A gente criou um caso, né? A gente criou um grupo do WhatsApp para refletir. Né? Trouxemos, até dei uma parada porque eu comecei a escutar, as pessoas não se manifestavam, depois começaram a se manifestar, estão olhando, ouvindo. Aí, teve um momento que uma pessoa veio e me agradeceu. Eu respondi, mas até agora, eu ainda não consegui enxergar o que é de bom que estava sendo feito. Eu tinha feito. Não consigo. Eu criei um grupo para, ao invés de pensar só, pensar junto. Mas, como as questões são de caráter filosófico, espiritual, acaba que em cada momento as pessoas estão vivendo realidades distintas e alguma frase daquela, alguma coisa daquela serviu de fonte na hora que alguém estava espiritualmente arrasado, necessitado. Isso é uma compreensão, mas eu não consigo enxergar, dizer assim, fiz alguma coisa. Não, mas entende, é isso que eu estou falando, é uma relação de quem? Que a gente está querendo dizer aqui hoje. Uma beneficência tendo a atenção nossa para conosco. É como a gente está respirando. Quando a gente vai evoluindo, e eu não estou dizendo que é o meu caso, pelo contrário, mas um ou outro ponto a gente consegue, mas é mais brilhante marcar alguma evolução quando a gente não percebe, quando a gente simplesmente faz. E às vezes quando a pessoa alega, e a gente nem tinha o interesse de reciprocidade, e continua não vendo pelo quê, ponto. Passa. Aí é impressionante. E são coisas que às vezes, pode ser que você chegue no plano espiritual e diga assim, rapaz, naquele dia que você disse aquilo, aquela pessoa estava disposta a se matar. A gente conseguiu influenciar aquela pessoa para ir lá no centro, ou para abrir um vídeo lá no YouTube, ou entrar no Face antes de se matar, e ela viu aquilo ali e começou a escutar. Às vezes ela tinha sido despedida, depois a mãe tinha morrido, e o namorado tinha deixado, e aí ela entrou lá e você começou a falar que a vida, as coisas passavam, e ela começou a se enxergar e não se matou. Nunca que a gente que está falando vai imaginar que um negócio desse chegue. Acho que a gente só acredita, talvez no plano espiritual, um espírito mostrando, porque se a pessoa disser, a gente não vê. Mas é isso, ser parte da vida do todo, ser um elemento, ser, às vezes, um simples instrumento. Pronto. Mas quando a gente vê as doenças espirituais que a gente tem, quando a gente começa a ter atenção e perceber o tanto de fuga que a gente tem, e o tanto de coisa que a gente está fazendo para receber reciprocidade, que é isso que eu tenho que dizer. Eu estou dizendo que nesse canal, num primeiro momento, não era essa a ideia. Eu ainda não consigo perceber. E já vai ter várias outras coisas que eu vou fazer querendo reciprocidade. Por quê? Porque eu ainda sou um espírito imperfeito. Mas a minha compreensão vai me dizer o quê? Que toda imperfeição não vai gerar coisa boa, não é assim que o Cristo disse? A árvore boa dá bom fruto. Toda imperfeição minha eu tenho que compreender que dentro dos momentos de temperatura mais alta, de calor, de dificuldade, de desafio, vai ter muito a ver com o mau uso que eu fiz do meu livre-arbítrio. A compreensão que nós temos é só essa, é que
nós estamos em provas e expiações, que tem polaridades na matéria, que nós temos contradições, que nós temos dualidades, mas que teremos problemas em razão delas. Pronto. E o que um espírita, ou que um filósofo, ou que alguém que tem atenção na vida faz, é exatamente apenas manter a atenção, compreender as coisas e, como a gente diz aqui no Ceará, enfrentar os desafios. Ao invés de dizer, meu Deus, afasta de mim esses problemas, quando ele vê o problema, ele para e aí liga aquela luz amarela, né? Alerta. Aí ao invés dele dizer vermelho, para, ele diz verde, ele corre para dentro, ele emerge dentro do problema e só sai de lá quando ele resolver. Imagina quanto problema ele resolvendo dele, ele não deixa de causar. Como ele está dizendo, imagina um adicto, seja o álcool, as drogas ou a qualquer escravidão dessa aí. Na hora que ele diz assim, vou parar, imagina aí o tanto de, imagina uma floresta toda queimada, uma queimada. Aí você começar a ver depois do inverno aquilo começar tudo a ficar verdinho de novo. É você imaginar um problema de droga dentro da sua casa, o caboclo batendo na mãe, tomando o que ela tem, vendendo tudo, e o povo da rua com medo, e preso, e cadeia, e tudo, e aí a floresta queimando. Tudo em volta dele queima. Aí quando ele diz assim, parei, que até para manter queimado tem que ter uma energia alimentada de fogo. Porque não tem força, a matéria é mais espaço vazio. Para manter o bem, alimenta. Para manter a dificuldade, alimenta. Porque na hora que ele para, é impressionante. Começa a esverdear-se lá de longe, né? Aí vai ficando verde, verde, verde. Quando você vê, está uma floresta toda bonita novamente. Hoje, você lembrar que em 1945, mais ou menos, uma bomba matou 75 mil pessoas em menos de um minuto. E o pessoal ficou fervido. E hoje o pessoal anda lá e está lindo. Você imaginar que em 5 anos morreram 75 milhões de pessoas, mais ou menos. E que hoje, de novo, não continuou alimentando, o que acontece? Se transforma. É só imaginar. Qualquer fuga que nós temos, queima a nossa própria floresta e mata toda a flora e fauna que tem nela. Qualquer melhora que nós temos, começa a alimentar de novo. É como se vem aqueles desenhos que vem a primavera, né? Vem uma borboletinha, uma fadinha, passando e todo queimado vai virando colorido. É o que acontece quando um cara que tem uma adicção, que ele entra na realidade. Tudo que ele queimou, quando ele deixa de alimentar, o que acontece? Volta à beleza da vida. É muito grande isso, é muito forte. E quer entender? Faça uma visita a Narcóticos Anônimos. Lá pode ir visitante. Faça uma visita a Alcoólicos Anônimos. Faça uma visita ao Naranon, de pessoas que têm familiares. A pessoa contar no tempo que a pessoa estava com problema, no tempo quando passou, como tudo se reconstituiu. É impressionante. Por que se confunde tanto
quando a gente diz que a gente cuidar da gente, é egoísmo. O egoísmo e o egocentrismo fazem com que a gente fuja da gente por ideias criadas dentro da nossa compreensão, do nosso adoecimento. Cuidar de nós, bem vivermos a vida ao invés de sermos vividos por ela, é diferente. Viver mesmo na realidade. Agora, eu tenho certeza que quem ainda trabalha com compromisso, que for trabalhar esse compromisso hoje, vai ter dificuldade desde a hora que eu falar. Que ele vai ver, na hora que ele fechar os olhos aqui durante a mediúnica, a mente dele vai querer logo fugir para as memórias. Aí quando ele sai daí, começa. Ele vai começar, guarde 2 palavras que eu guardei esse ano. A primeira é, preste atenção. E a segunda, não fuja. Você começar a pensar e ter atenção sobre o que é fugir, você vai ver quantas vezes por segundo nós roubamos de nós as nossas próprias vidas. Quantas vezes isso acontece? E se a gente tiver atenção, maior beneficência, presta atenção. Na filosofia, Sócrates tinha lá no oráculo, dizia o quê? Conhece a ti mesmo, conhece. É muito sábio. Se você entender o que é fuga, olhe para dentro de si e veja o que você quer. Quando você aprender, você vai ver, você não faz mal a ninguém. O pessoal diz, não, faz porque quando um pega um, toma do outro, é porque ele está em fuga. Porque a gente come a mais por quê? Porque precisa. É? Ou a gente emotiza a comida. Quando está com alguma ansiedade, alguma coisa, vai lá e tu come. Quando está bebendo, é recorrente ver o depoimento que a pessoa só basta tomar uma que começa e não para. É uma, aí vem outra, e outra, e outra, e outra. Mas não era só uma. Falando num dia, não estou falando de uma vida. Entra num relacionamento, está maravilhoso nos diálogos. Aí quando o relacionamento começa a ser só para suprir carência, e ele vai se acabando, e tem coragem de terminar? Tem nada. Tem nada. Vai para todo canto, não tem relação. Senta um de um lado, na rede social, o outro do outro lado, na rede social. Aí pede uma bebida, depois pede uma comida, eu quero saber a que hora que esse povo convive. Ou foge pelo próprio trabalho. Quem é que já refletiu aqui sobre olhar para si próprio e percebeu qual é o tempo em que está presente e qual é o tempo que está em fuga? Quem já olhou para si aqui? Tem muita fuga ou não tem? Foge muito. Um colega ontem me falando, a gente escutando umas músicas, né? E ele, rapaz, no tempo do Santa Cruz, no tempo do Romeu Martins, no tempo não sei de quê. Aí ele falando e tal, aí eu disse, cara, eu gosto de, eu não tenho como me afastar de memória, de lembrar das coisas. Mas quando eu tenho atenção, o que eu não tenho é saudade. Eu não me apego a essas memórias. Mas se eu perder a atenção, eu me apego, eu vou para lá. Aí na hora que você vai para lá, aí quer olhar um retrato quando estava mais novo, aí começa a se achar feio, velho, não sei o quê, não sei o quê. Aí já começa a fugir, porque é muito fácil fugir. É muito difícil viver. Por quê que é difícil? Porque a gente não quer
Porque a gente só quer fugir. O Freud dizia que as pessoas só vivem para duas coisas, ou em busca do prazer, ou para evitar a dor. E aí ele deu a maior justificativa dos relacionamentos doentios. Por quê? Porque quando às vezes você está numa coisa que não é tão prazerosa assim, mas você acha que se sair pior fica, você mantém um relacionamento ruim. Lógico que vai depois gerar o que você plantou hoje. Vai nascer amanhã. Plantou vento, colhe tempestade. Mas não tem coragem de queimar as pontes. Não tem coragem de jogar o chapéu por cima do muro para ir buscar. Se prende. De novo, o medo nos corrompe. E o que é que nos dá mais medo? A mudança. E por que a gente tem medo da mudança? Porque a gente alimenta a ignorância. A gente alimenta a fuga. Nos apegamos a ideias que não tem nada a ver com a realidade, que querem dizer que a realidade não muda. E aí a gente vive numa dor constante, que se transforma em sofrimento. E quem está em sofrimento dificilmente vai conseguir fazer outra pessoa sorrir, fazer outra pessoa feliz. E a tendência ao desespero quando tiver um problema, ela é muito alta. Por isso que eu gosto de ouvir e ver, às vezes, depoimentos de pessoas que passaram por crises muito profundas, como a vida se reconstitui. Porque a nossa cabeça é fatalista, a gente criou um mundo ideal, que a gente vive fugindo para ele, e acha que quando qualquer coisa não dá certo, a gente vai morrer e tudo vai se acabar e vai ser horrível. E não é assim. Concluindo, é só trazer essa coisa da mata queimada. Queima, fica horrível. Mas se não tiver fogo direto, o verde toma de conta de novo. Ah, mas e se eu não botar fogo? Vai ter o verão, rapaz. Ainda assim o verde vai ficar amarelo. Na Europa vai ter o outono. As folhas ainda vão cair, mas depois terá o inverno e terá a primavera de novo. Mas não é assim. Reflitamos sobre essas duas palavras hoje. Atenção plena e no nível de fuga que a gente estabelece nas nossas próprias vidas. Quem é que está roubando as nossas vidas de nós? Quem é que está impedindo que a gente veja a felicidade? Se não é uma ideia ou várias ideias que a gente construiu, que a gente quer que elas sejam como a gente pensou. Ou seja, a gente está querendo ser Deus. E aí não tem humildade de jeito nenhum. Lá nos Adictos, eu vendo lá e lendo o livro deles, ele fala, tinha uma oração do só por hoje, acho que era assim: só por hoje eu prometo que não vou tentar resolver todos os problemas da minha vida de uma vez. Vou resolver cada um conforme me apareça. Então, é esse trechinho. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce alegria, doce ocupação de que há de fazer os outros felizes. Sede felizes. Dessa energia, não é fuga. A gente tem uma mania de querer confundir o cara que está bebendo e achando graça com felicidade. O cara que está num barato com felicidade. Como a gente falou, um bocado de gente que a gente vê sorrindo na farra, passa um tempinho, rapaz, tu sabia que o fulano está em depressão?
Quem já viu assim? É impressionante. Porque não estava provavelmente vivendo a realidade. E o pior é que a gente ainda se ilude com isso. Não, hoje aqui eu vou ser mais feliz se eu fizer isso aqui. É. Se eu pertencer àquele grupo ali, eu vou ser mais feliz. É. Tenha atenção, se você tiver atenção e compreensão de quem você é, você já é feliz. Aí onde você for, é feliz. E todo mundo quer chegar perto de você. Por quê? Porque você não corre atrás das borboletas. Você cuida do seu jardim. E as borboletas vêm. Mas nós não devemos cuidar para que elas venham, devemos cuidar porque é o nosso papel. Então, que o Senhor nos conceda serenidade, para que a gente possa aceitar as coisas que a gente não pode modificar. Nos dê essa serenidade para que a gente não tente resolver todos os problemas das nossas vidas de uma vez. Hoje. Que a gente saiba viver cada momento sem fugir. Que a gente tenha coragem para resolver as coisas que nós podemos resolver. E que a gente tenha muita sabedoria para saber separar o que a gente pode do que a gente não pode. Ou seja, a gente saiba colocar o foco mais longe para entender que a gente faz parte. Que a gente é um elemento interagindo com todos os elementos como fosse um reloginho da vida. Várias catraquinhas funcionando. Mas que lá perto, elas precisam de nós e a gente precisa delas. A gente tem que manter essa força fazendo as coisas girarem. Aí quando a gente chega o foco bem perto, fazendo essa beneficência para a gente continuar andando sem ilusão e feliz. Muita paz, uma boa semana.